Oi, Leoa! Seja muito bem-vinda ao Encontro de Leoas. Aqui toda semana eu trago conteúdos que vão te ajudar a superar o teu ex, a ser feliz novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, especialista em fins de relacionamento, e o tema de hoje é como voltar a ser feliz após o término. Mas antes da gente começar, já vou pedir para você encaminhar esse encontro de hoje para alguma leoa, para alguma amiga sua, para uma colega de trabalho que também está passando por um fim de relacionamento, que também precisa de ajuda para superar o ex, para ser feliz novamente, tá? Eu sei que muitas de vocês, depois desse fim de relacionamento, têm uma dificuldade muito grande para, de fato, conseguir se reestabelecer na vida, né? É como se vocês se encontrassem em um outro cenário, em um outro momento, vocês têm dificuldade para retomar as coisas que vocês faziam, vocês têm dificuldade para se adaptar a uma nova rotina, literalmente a dificuldade de sair do fundo do poço e conseguir trilhar essa nova fase de uma forma muito mais segura, muito mais feliz, né? Conseguir pegar toda essa energia que foi gastada aí nesse fim de relacionamento e colocar tudo isso de volta, né? Alinhar o carrinho, como eu gosto de falar, tá? E é justamente por isso que eu senti essa necessidade de conversar um pouco com vocês hoje sobre como de fato, né? Como eu vou voltar a ser feliz após esse fim de relacionamento. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que, por mais doloroso ou desafiador que isso seja, é necessário que você entenda, que você traga isso para a tua mente, essa informação, que você está passando por um processo de mudança. E quando a gente fala sobre mudança, sobre novos ciclos, sobre ciclos que se encerram e projeções de um futuro, projeções de uma nova fase de vida, é natural que você se sinta um tanto quanto insegura, um pouco perdida, um pouco confusa. E eu acho que, independente de você estar num fim de relacionamento ou não, qualquer mudança que você passa, você já traz essa carga de medos, de inseguranças. Então, isso é natural. E aí, quando você passa por um processo onde você acaba com esse relacionamento, onde você se sente perdida, onde você tem que reconfigurar a tua vida, é quase que automático você muitas vezes estar nessa situação em que você tem a dificuldade, às vezes que você até desacredita de você, na capacidade que você tem de voltar a ter uma vida feliz, a retomar a tua rotina, a reconstruir esse cenário. E aí, eu preciso que você entenda alguns pontos desse nosso encontro de leoas, né? Muitas vezes, depois desse fim de relacionamento, você não consegue retomar a tua vida porque você se coloca em cenários delicados, em cenários ruins, que dificultam você ter força, você ter capacidade de reconstruir, de reorganizar a tua vida depois desse fim de relacionamento. É esse justamente o assunto do nosso encontro de leoas, né? Falar um pouco sobre esses erros, falar sobre esses cenários ruins que você se coloca e que travam o teu processo na hora de superar o ex e ser feliz novamente. Que travam realmente a capacidade que você tem de se reconstruir, tá? E o primeiro cenário que eu queria trazer aqui para vocês é o cenário do passado. Já pega o caderninho do autoconhecimento aí, já pega o caderninho das anotações dos encontros de leoas, que vamos falar um pouco mais a fundo sobre esses cenários que você se coloca. O primeiro cenário que você se coloca, quando a gente fala sobre fim de relacionamento, é o passado. O que isso quer dizer? Quando você tem esse choque emocional, quando você tem essa ruptura desse relacionamento, esse término acontece, é como se você ficasse, muitas vezes, presa nessa história que você estava vivendo. Entende que você estava numa rotina familiar, onde você tinha um parceiro do teu lado, onde você sabia exatamente o que fazer, como ia ser, como ia deixar de ser. E aí, quando acontece esse fim de relacionamento, você fica em choque, você fica perdida. É como se tirasse uma coisa que já estava internalizado em você.
como se esse processo, esse cenário de vida que você vivesse, ele já fazia parte do teu modelo mental. E aí, quando acontece esse fim de relacionamento, muitas vezes vocês se encontram num estado perdidas, onde vocês não conseguem retomar e principalmente vocês ficam recontando essa história. Esse passado desse fim de relacionamento, ele vem muito presente. Por quê? Porque a tua mente já estava programada, a tua mente já sabia como é que as coisas aconteciam. E muitas de vocês se colocam nesses cenários ruins, nesses cenários delicados de ficar presa ao passado. Você fica remoendo aquela história que você viveu, você fica remoendo os planos que você tinha com o teu ex, você pensa naquela vida dois e principalmente o ponto determinante que prende vocês ao passado é vocês não aceitarem essa nova realidade. Então, quanto mais você foca nessa história que você tinha, nesse relacionamento, você perde uma capacidade gigantesca de focar no teu momento presente. Quando eu falo isso, você precisa entender que a nossa mente, a mente humana, ela tem uma tendência muito grande, tá? O nosso pensamento, ele é muito acelerado. Então, a gente tem uma tendência muito grande em transitar em dois cenários, que é o cenário do futuro e é o cenário do passado. Vocês falam, né, que não entendem esse fim de relacionamento, vocês não aceitam, vocês se sentem injustiçadas, vocês se sentem presas nesse cenário, nessa vida, mas o ponto determinante que faz com que vocês fiquem ainda remoendo tudo isso é o fato de você não aceitar esse fim de relacionamento. Quando vocês me falam que vocês têm dificuldade em superar, em dificuldade em voltar a ser feliz novamente, o ponto-chave desse cenário é que vocês não aceitam. Vocês não trabalham a mente de vocês para olhar para um futuro. Vocês não trabalham a mente de vocês para olhar para o presente, para o momento de agora. Cada vez que você reforça esse passado, cada vez que você reforça essa história, né? Como, Andressa? Muitas vezes acompanhando a vida do ex, muitas vezes deixando o teu pensamento ser levado lá para aquele momento, muitas vezes pensando, né? Toda a história que vocês viveram, mas não com um olhar de aprendizado, com um olhar muito mais de sofrimento, de dor, de, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Cada vez que vocês se prendem a isso, o que acontece? O fato de você não gerir o teu pensamento, de você não administrar tudo isso, faz com que você fique remoendo. E esse pensar, ele trava o teu processo atual. Ai, Andressa, eu tenho dificuldade de superar o meu ex, eu tenho dificuldade de me reerguer na minha vida. Mas em nenhum momento você olha, você utiliza a tua energia, o teu foco, o teu pensamento, todo o teu plano mental, você não coloca no momento de agora. Você fica arrastando para essa dor, arrastando para esse passado. E isso faz com que a tua mente fique revivendo aquilo. Esses dias na live, no Encontro de Leoas da semana passada, eu falei que a tua mente ela não tem a habilidade de saber se aquilo aconteceu no passado ou se aquilo está acontecendo no teu presente. Então, quando você faz essa história ser relembrada o tempo todo, como é que você vai conseguir superar o teu ex se você toda hora insiste em pensar, você se deixa ser tomada por esse impulso emocional de ficar relembrando, de olhando, de ficar tentando entender por que isso aconteceu. Então, a gente precisa ter essa consciência, tá? Você precisa se atentar no momento de agora. O que de fato você está fazendo para focar no agora? Isso vai ser determinante para você conseguir se reerguer. Enquanto tu ficar colocando a tua atenção no passado, a tua energia no passado, todo o teu olhar, todo o teu direcionamento vai para lá. E aí, o que acontece? Você perde o teu foco, a tua força, a tua energia, a tua clareza do teu momento atual. Como é que você vai resolver a tua vida hoje? Como é que você vai retomar a tua vida e voltar a ser feliz se toda a tua energia tu tá jogando para lá? Não dá. Você tem que se ocupar, você tem que ocupar os teus pensamentos em resolver isso, em olhar para o agora, olhar para o presente. Tem muitas de vocês que se perguntam assim, ai meu Deus, por que eu tô passando isso? Por que eu fui a escolhida para esse fim de relacionamento? Deus
Tava tão bom o meu relacionamento, por que o meu ex tinha que me trair? Por que o meu ex tinha que acabar com isso tudo, né? Ó Deus, ó vida, pobre de mim, coitadinha de mim. Por que eu fui escolhida para sofrer? Por que comigo? Vocês entendem que quanto mais vocês dão ênfase a isso, dão ênfase a esse pensamento, mais você tira o teu poder de resolver o que de fato está acontecendo, em tomar decisões assertivas, em conseguir se posicionar, muitas vezes quando o teu ex vem te procurar, em olhar para quais são as tuas dificuldades, sejam dificuldades, por exemplo, de você conseguir um emprego ou retomar a tua carreira, ou dificuldades que você tem em educar os teus filhos, dificuldades em você se colocar nesse novo cenário. Quanto mais você dá ênfase a esse passado, mais atenção você perde, mais poder de resolver o que está acontecendo de fato. Então, é como se você se sabotasse duas vezes. Você se sabota enquanto você fica presa nessa história, nesse relacionamento que você viveu, e você fica presa porque você não consegue ter clareza do que de fato precisa ser feito agora na tua vida. Então, cuidado, se a tua mente está transitando para essa história do passado, para esse fim de relacionamento, para o que você viveu, retome o pensamento, fale com você mesma, crie diálogos mentais para te trazer para esse momento de agora. Senão você vai estar perdendo tempo duas vezes na tua vida. O segundo cenário que você se coloca muitas vezes depois desse fim de relacionamento e você não consegue superar o teu ex e ser feliz novamente, é o cenário da perda. Andressa, como assim o cenário da perda? Você se coloca numa posição onde você está perdendo algo. Nesse jogo da vida, nesse jogo chamado fim de relacionamento, você se coloca como uma perdedora. Quando você se coloca como uma perdedora, você não perde só essa pessoa que estava do teu lado, mas muitas vezes você se coloca num cenário de que eu perdi o meu financeiro, eu perdi os bens que eu adquiri, eu perdi a casa que eu construí, eu perdi o carro que eu tinha, eu perdi os meus luxos, eu perdi o meu autocuidado, eu perdi de investir em mim. Quando você entra nesse cenário da perda, você fica sempre acreditando que algo vai te faltar. Qualquer ação que tu tiver, tu vai perder de novo. Você se coloca nesse plano mental. E isso é extremamente grave. Você internaliza uma postura de mulher perdedora. Ah, porque eu perdi, porque o meu ex me deu um golpe, porque eu perdi, porque o meu ex tá com uma outra mulher. Ah, porque essa outra mulher tá vivendo a vida que era para ser minha, os planos que eu fiz, as viagens que eu queria. E aí, você se coloca num cenário de perda. E o principal ponto, quando você internaliza essa roupinha da perda, eu perdi, né? A vida vai te trazer e te colocar em cenários onde você vai perder de novo. Então, entende o quanto é importante você assimilar esse fim de relacionamento não como uma perda, e sim como um aprendizado que você teve, uma fase que você passou para você se reconstruir, se reestabelecer mais forte ainda. Então, em vez de você colocar a roupinha da perda, entenda isso como um desafio, entenda como um processo de evolução onde você vai ter que passar. Porque se você se colocar nisso, como eu falei, você vai tentar conquistar as suas coisas e você vai ser tomada de novo por essa perda. Porque a nossa mente, ela traz para a realidade tudo aquilo que a gente acredita, as nossas crenças, o que a gente vem recriando. Então, se você por acaso registrou essa emoção de perda, troque isso imediatamente. Se você está nesse cenário da perda, cancela. Ai, como é que eu faço para desapegar dele, dos bens materiais e das expectativas que eu criei? Eu sinto ciúmes. Eu sinto ciúmes das coisas que a gente conseguiu juntos e eu perdi. Olha que grave é isso. Porque se você está se enxergando nesse cenário que ele te tomou coisas, que o outro tem o poder de tomar coisas, de te tirar coisas, como se você não tivesse a capacidade de se reerguer, de se reconstruir, isso é muito grave. Esse é o segundo cenário que você se coloca. O terceiro cenário que você se encontra, se mantém, é o cenário da incapacidade. Opa, incapacidade, talvez estou sentindo isso. O que é esse cenário da incapacidade? É acreditar que você não vai conseguir superar. É acreditar
que você muitas vezes não vai conseguir retomar a tua vida. É acreditar que você não vai conseguir se restabelecer, se organizar financeiramente. É acreditar que você não vai mais ser feliz depois desse fim de relacionamento. Tudo isso são cenários que automaticamente você não está só bloqueando, botando essa crença na tua mente, mas você está se enxergando como incapaz de reconstruir. É como se o poder que você tinha de criar, de entrar em ação, de conquistar as tuas coisas, de correr e ir atrás, tivesse ficado naquele fim de relacionamento. E aí, o reflexo disso é você te sabotar a tua autoconfiança, minar os teus pensamentos de insegurança, de medo. Eu sou incapaz, eu não vou conseguir, sem o meu ex eu não sou nada, sem ele eu não teria conseguido nada, eu vou fracassar, sim, se eu não tiver uma pessoa do meu lado, se ele não estiver aqui junto. E aí você se blinda, você se coloca nessa posição de que tu precisa de uma pessoa do teu lado para conseguir conquistar as coisas. E o pior problema desse cenário é o seguinte: se você não se vê capaz, se você não se vê boa o suficiente para conquistar as coisas que você precisa, você sempre vai achar que você é dependente de alguém. Você é dependente de um namorado, você é dependente do teu ex, você é dependente de um familiar, você é dependente de um amigo para conseguir se reerguer. Quando você coloca isso, esse senso de incapacidade, você pode estar gerando, naquele exato momento, uma ferida muito profunda de dependência. Se você não se enxerga capaz de dominar a tua vida, de ter autonomia nas tuas escolhas, de ser protagonista e fazer e acontecer, quem que vai fazer isso por você? Você vai continuar a tua vida inteira alimentando esse senso de incapacidade, de inferioridade, que os outros conseguem e eu não consigo, vestindo a roupa do fracasso, vestindo a roupa de eu não vou mais ser feliz. Cuidado com esse senso de incapacidade. A gente fala muito aqui sobre o quanto nós temos a capacidade de reerguer, de retomar a sua própria vida. Só que não adianta só você alimentar esse pensamento se você não entra em ação. A gente precisa entender um senso de autorresponsabilidade. Se você que está aqui me assistindo fica falando que você não vai conseguir, que você não vai superar, que está muito difícil, que está aquele outro, você não vai conseguir virar a página da tua vida. Cenários ruins que você se põe, que você se coloca. Onde é que está a leoa que está aí dentro? Onde é que está a leoa que se perdeu nisso tudo? Você vai ficar de coadjuvante na tua vida até quando? Alimentando tudo isso. Esperando dos outros coisas que nem você faz por você. A verdade é que se você se enxerga nessa figura de incapacidade, você espera que o outro faça por você alguma coisa, mas essa coisa, essa ação, esse resultado, nem você faz por você. Cuidado com esse cenário, cuidado com o cenário número 3. E o quarto cenário é o cenário do medo. Quem de vocês aqui tem medo de não conseguir dar conta dessa nova fase? Quem de vocês tem medo que acha que não vai dar jeito na vida? Que vai ter problemas financeiros, que vai ter problemas para pagar as contas, para educar os filhos, para se restabelecer nessa nova rotina? Quem de vocês tem medo dessa nova realidade agora, depois desse fim de relacionamento? O cenário do medo é um dos últimos cenários. O que é o medo? O medo é algo que você cria com base nas tuas feridas que você armazenou depois desse fim de relacionamento. Ele é um recurso emocional, na verdade. Se a gente sabe usar o medo da forma correta, a gente consegue transitar pela vida de uma forma muito mais saudável. Agora, enquanto você fica dando ênfase, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir ser feliz novamente? Será que um dia eu vou conseguir um relacionamento? Será que eu não vou ficar sozinha para sempre? Será que eu vou dar conta de educar meus filhos sozinha? Será que essa nova realidade eu vou conseguir
criar os meus filhos da forma como eu gostaria, eu tenho medo, eu me coloco nessa frequência do medo. E aí, quando você se propõe a pensar dessa forma, é como se você tirasse o poder que você tem de pensar e se adaptar a essa nova realidade. Quanto mais ênfase tu dá no medo, mais você amplia o problema. Quando você começar a usar o teu medo da forma certa, você vai conseguir resolver as coisas. Existem 2 tipos de preocupação, que é a preocupação burra e a preocupação inteligente. O medo é uma preocupação burra. O medo que não é trabalhado depois desse fim de relacionamento é uma preocupação burra. O que isso significa? Em vez de você pensar nesse medo e propor uma solução para aquilo, você fica pensando no teu medo e dando mais força no pavor, no problema mental. Entende o que eu quero falar? Agora, se você tem um medo e você consegue ter clareza mental, você consegue chamar o seu racional, recrutar as suas habilidades de pensar, de planejar e de organizar, você pega esse medo, tipo o medo de ficar sozinha, por exemplo, e começa a entender o que é esse medo, da onde está vindo. É uma preocupação burra ou uma preocupação inteligente que eu estou tendo? O que você vai fazer com esse seu medo? Ah, Andressa, eu tenho medo de eu não conseguir, depois desse fim de relacionamento, dar conta de todas as contas de casa, das contas dos meus filhos. Tô com medo de não conseguir me organizar financeiramente. Se você ficar martelando nisso, você não consegue propor uma solução. Você se sente bloqueada. O que você precisa fazer quando esse cenário do medo invadir é olhar para isso e pensar, bom, se eu tô com medo de eu não conseguir organizar o meu financeiro porque o meu ex me ajudava nas despesas de casa, o que eu posso fazer para trabalhar esse medo? Vou procurar alguma coisa para fazer uma renda extra. Vou sentar e vou organizar as minhas finanças. O que eu preciso fazer para blindar esse medo, para trabalhar esse medo? Né? Você vai pensar, bom, Andressa, qual que é o caminho então, Andressa, para eu conseguir retomar a minha vida? Qual que é o caminho para eu conseguir voltar a ser feliz depois desse fim de relacionamento? Primeiro de tudo, você precisa entender que você está numa fase de mudança. Enquanto você não internalizar que você está numa fase de mudança, você vai sempre correr para o seu passado, você vai sempre ficar presa àquele ciclo antigo que você vivia. E você não vai conseguir se conectar com o teu momento de agora e reestabelecer o eixo, se reestabelecer. Então, entenda, essa fase de mudança, você vai ter que enfrentar coisas diferentes, coisas novas. E se você não se abrir para isso, se você não trabalhar o seu mental para abrir essa fase nova, para destravar essa fase de mudança, você não vai conseguir se adaptar. Entende que você vai ficar brigando contigo mesma, do tipo, quero voltar à fita, quero rebobinar, quero voltar ao passado. E quanto mais energia você gasta nisso, mais você se afasta de se reestabelecer para esse momento. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? Entender que isso é uma fase de mudança. Sair desse cenário da dificuldade, sair desse cenário da incerteza e começar a trazer certezas muito mais palpáveis. Você precisa encarar esses medos como os seus melhores amigos, né? Como é que eu vou conseguir trazer segurança? Como é que eu vou conseguir enxergar essa fase de mudança de uma forma melhor? Como é que eu vou conseguir enxergar essa fase de mudança depois do fim do relacionamento de uma forma mais saudável? Quando você enxergar esse medo e compreender, em dominar esse cenário. Essas inseguranças que você está vivendo, elas vêm porque você está colocando ênfase nesses medos. Conforme você vai compreendendo, passinho por passinho, o que você está vivendo, descascando um abacaxi de cada vez, você vai começar a entender a caminhada. Você precisa, Leoa, trazer clareza a você mesma. Você tem que entender que você tem capacidade de organizar esse caos que você está vivendo. Porque, senão, quanto mais você focar no caos, quanto mais você focar nesse fim de relacionamento, nessa vida que você perdeu, mais o caos vai aparecer. Mais o caos vai chegar até você.
Por que eu falo que é tão necessário você investir no teu autoconhecimento? Por que eu falo que é tão necessário você alinhar o teu emocional, você curar esses sentimentos ruins que você teve com o seu ex? Porque entende que se o teu emocional ele está bagunçado, se o teu emocional está um caos, como é que você vai ter clareza para enxergar a tua vida, o teu momento presente, principalmente organizar isso tudo? Organizar essa nova fase. E aí eu acho muito engraçado que vocês, numa lista de 10 coisas que vocês têm que encarar nessa nova fase depois do fim do relacionamento, a principal peça desse quebra-cabeça vocês não olham. Em vez de você dar o primeiro passo, que é se reestabelecer emocionalmente, você foca em trocentas coisas. Você foca em mudar de casa, você foca em comprar as coisas que você precisa, você foca em priorizar os teus filhos, mandar os filhos para um psicólogo, você prioriza 1 milhão de coisas, mas a peça fundamental que é você olhar para ti, se colocar em primeiro plano, se colocar em primeiro lugar e dizer assim, bom, eu só vou conseguir organizar a minha vida quando o meu emocional estiver organizado, vocês esquecem, vocês deletam essa informação. Essa informação é fundamental. Então, se no meio de uma nova fase de vida, se você terminou esse relacionamento há um mês ou há pouco tempo, ou se você está tentando patinar e reconstruir a tua vida e você não está conseguindo, eu preciso, é o meu dever te alertar que você precisa olhar para o teu emocional, porque se o teu caos emocional tá aqui, ele vai se estender para a tua vida, ele vai se estender para todas as áreas. E aí eu recebo depoimentos de leoas que falam, né, que depois do fim do relacionamento perderam o emprego, foram demitidas, não conseguem se reestabelecer financeiramente, quando vão tentar, muitas vezes, buscar uma vaga no mercado de trabalho, não conseguem. Por que será? Porque o emocional está debilitado. Então, entenda que num senso de organização dessa nova fase de vida, você tem que estar no top 1. Porque se você que é o pilar mestre não está em primeiro lugar, como é que você vai querer organizar a tua vida, todos os outros cenários, se você está lá, aqui embaixo? Daí você começa a organizar e tudo vai virando um caos. Vai virando uma bola de neve. Uma bola de neve você não consegue mais se restabelecer. É esse o ponto, sabe? Outro cenário, outra situação que vocês precisam entender é parar de jogar a culpa da tua vida, da tua vida tá um caos, dessa nova fase não tá indo para frente, de você tá estagnada, de o teu ex tá vivendo a vida dele e você travou e você se bloqueou e nada mais dá certo para você e para o outro dá tudo certo. Você precisa entender que você tem que tirar do teu ex essa responsabilidade que você está colocando. Porque eu sei que lá no fundo, muitas de vocês alimentam esse sentimento. Ai, porque minha vida tá ruim, porque nada dá certo, porque eu não consigo me reerguer, porque o meu ex isso, porque o meu ex aquilo. Para! Não tem nada a ver com o teu ex. O teu ex foi instrumento. O teu ex foi instrumento na tua vida. Esse fim de relacionamento, ele só te trouxe uma responsabilidade que às vezes você não tinha retomado ainda, que antes você não tinha visto, que é a capacidade que você tem de retomar a tua vida, que é a capacidade que você tem de construir algo muito melhor. Pra luta, bora! E aí, enquanto você fica julgando a culpa toda no teu ex, de fato, o que você tá fazendo? Jogar a responsabilidade nas costas do outro não vai te ajudar a seguir adiante. Jogar essa culpa nas costas do ex não vai te ajudar em nada. Você precisa acreditar no seu poder, na sua capacidade que você tem. Aqui, a gente não constrói. Aqui nesse perfil, a gente não constrói um cenário de leoas que se vitimizam, de que se colocam como as coitadinhas, as sofridas, E eu não tô falando que você não tá num momento difícil. Eu tô tentando
fazer com que você entenda e recrute essa pessoa que eu sei que existe aí dentro, que faz as suas coisas, que vai atrás, que vai à luta, que não desiste, que vai procurar um emprego. Se o cenário financeiro tá ruim, vou atrás, vou dar um jeito. É que o ser humano se coloca num papel de vítima muito fácil. Nós nos colocamos num papel de vítima muito fácil quando acontece os problemas na nossa vida. É mais confortável. Quando a gente se coloca num cenário de coitadinha, alguém sempre vai ter pena da gente, alguém vai vir nos ajudar. Só que o problema de se colocar nesse cenário de vítima, nesse cenário de coitadinha, de que nada vai dar certo, de que não tenho capacidade, eu não vou conseguir sair do fundo do poço, é que a vida vai te propor mais cenários onde você vai ser a mulher sofredora. E eu não sei vocês, mas eu acho que ninguém quer ficar num cenário de sofredora, ninguém quer ficar num cenário de coitadinha, de pena, de incapaz, como eu falei antes. Então entenda, você tem total capacidade de fazer as coisas acontecerem, você é responsável pela tua realidade. Em sair desse cenário de dor e sofrimento e resgatar, retomar e ir atrás. Terceiro ponto, que é fundamental para você conseguir retomar a tua vida, é pensar no futuro. Vocês ocupam a mente de vocês com coisas tão insignificantes, com coisas que não te ajudam em nada a superar o fim de um relacionamento. Vocês se preocupam com a vida do ex, com a vida dessa ex-mulher que ele tá se relacionando, dessa mulher que ele está se relacionando agora. Vocês se preocupam com tantas coisas e vocês esquecem de olhar para o teu cenário de vida, para aquilo que você quer construir, estabelecer metas, estabelecer, de fato, pontos importantes, objetivos. Traça um objetivo. Esses dias eu fiz uma pesquisa com vocês e muitas mulheres me responderam que não sabem o que querem da vida. A pergunta era a seguinte: como você se imagina depois de superar esse fim de relacionamento? Não sei, não consigo imaginar. Como é que você vai querer reconstruir a tua vida se tu não tem clareza mental da onde você quer estar, de como você se enxerga? Você alimenta mais cenários ruins. Você fica nessa constância. E isso é extremamente ruim. Então, ponto importante. Projete um futuro. Pense num novo cenário de vida. Pensa onde você quer estar. Como é que vai ser tudo isso? E mais um ponto que é determinante para você, de fato, conseguir retomar a tua vida, conseguir superar esse fim de relacionamento e voltar a ser feliz. É aprender a se sentir bem com a tua própria companhia. Entenda que a tua vida não era só aquele relacionamento. E se para ti era só aquilo que importava, eu preciso te dizer que tu tá muito perdido, então. Existe um todo que você precisa considerar no que diz respeito a essa nova fase. Aprender a se dar bem contigo mesma, com a solidão. Eu falo em solidão aqui, todo mundo fica no fundo do poço, achando que vai morrer sozinha, que é triste ser sozinha, que a solidão é uma desgraça, que ninguém merece ser sozinho. Olha o significado que vocês dão à palavra solidão. O que é a solidão para ti? Você já parou para pensar? Se você acha que a solidão é uma coisa ruim, é porque você não sabe lidar com isso. Você não tem ainda esse modelo mental de entender, esse pensamento de entender que a solidão não é uma coisa ruim. Se você acha que a solidão é uma coisa difícil, é uma coisa frustrante, é porque você não sabe se relacionar bem com você mesma. E isso é extremamente grave, sabe por quê? Como é que você vai querer se relacionar com alguma pessoa se você não consegue se relacionar bem com você mesma? Nesse fim de relacionamento, um pilar importante é você aprender a retomar a tua vida num sentido de considerar ela como completa, num sentido de você entender o que significa uma solidão saudável,
de estar bem com a tua própria companhia, de olhar para a tua vida, para os cenários que você vive de uma forma interessante, de ocupar a tua mente, ocupar as horas do teu dia, do teu mês, da tua semana, para retomar a tua essência, para ver as coisas que você gosta, as coisas que você deixou na gaveta, o quanto você se anulou nesse relacionamento e você precisa voltar atrás, seja cuidando de você, da tua carreira, dos teus sonhos, do teu financeiro, da tua espiritualidade, do teu bem-estar, da tua saúde, dos teus filhos. Enquanto você não enxergar a tua vida de forma completa, você vai entender e continuar alimentando esse conceito de que a solidão tomou conta da tua vida depois desse fim de relacionamento e tu nunca mais vai ser feliz. Enquanto tu faz isso, você não consegue desenvolver aspectos extremamente importantes no que diz respeito à tua individualidade. E aí você cai na carência, você cai na tristeza, você acha que você está infeliz, que você está frustrada, que você só vai se sentir bem quando você tiver uma pessoa do teu lado. E esse ponto te leva de novo no fundo do poço. Você sabia? Você sabia que se você não aprende a lidar com a solidão depois desse fim de relacionamento e com a tua própria companhia, de se sentir bem com a tua própria companhia, as chances de você cair num relacionamento ruim, num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, num relacionamento que mais te traz desgaste emocional do que felicidade e alegria, ela é gigantesca, porque você não se sente bem e aí você acha que essa pessoa vem para te fazer bem. Só que muitas vezes não é assim que acontece, infelizmente. Recapitulando tudo que eu falei aqui, se você chegou depois aqui no nosso encontro de leoas, existem cenários que você se coloca, e esses cenários fazem com que você não consiga voltar a ser feliz nessa tua nova fase de vida. Cenários esses onde você vive presa no passado, você gasta toda a tua energia no passado, olhando para essa história que você viveu com o teu ex, e você não consegue olhar para o teu momento agora, você não consegue ter clareza do que precisa de fato ser feito para organizar a tua vida. Cenário da incapacidade, onde você não se enxerga capaz e você acredita e você alimenta essa crença de que você não vai conseguir ter força para se reerguer, que sem o teu ex não vai ser feliz, que você precisa de uma pessoa do teu lado, que você é frágil. Cada vez que você se coloca nesse cenário da incapacidade, você deixa de entender, de destravar o poder que você tem de ter autonomia na tua vida, fazer escolhas melhores, entrar em ação. Terceiro cenário que você alimenta, cenário do medo. Eu tenho medo de não dar conta, e você entra nessa ansiedade, nessa preocupação burra de não conseguir se organizar, de não conseguir dar os passos que precisam ser feitos. E aí você fica alucinando, você fica potencializando os teus medos em vez de você trazer o teu racional para uma preocupação inteligente, para uma preocupação resolutiva, uma preocupação que eu vou fazer o que precisa ser feito. E tá tudo bem você estar em momentos de dificuldade, porque é uma fase de mudança natural. Mas você precisa aprender a dominar isso. Você precisa trazer clareza para você mesma. Se organizar emocionalmente. Enxergar que você vai ter essa capacidade. Mas se você tá aí há 5 meses, 8 meses, e você não conseguiu se reerguer, você não conseguiu superar o teu ex e entender que você é capaz de ser feliz novamente, porque o teu emocional tá um caos, você precisa fazer o que de fato tem que ser feito. Na lista de prioridades de 0 a 10, prioridades que você precisa ter nessa nova fase da tua vida, você tem que estar no plano número 1. Porque se você não tá no 1 como a pessoa mais importante na lista de requisitos dessa nova fase, se você não tá no top 1, se você não se enxerga como merecedora de estar em primeiro plano nessa nova fase e bota todas as outras coisas como mais importantes do que a tua saúde mental, como é que você vai conseguir
organizar essa tua nova fase se dentro de você existe um caos? Existe uma mulher que sofre, existe uma mulher frustrada, existe uma mulher desacreditada, uma mulher que aumenta cada vez mais os medos, o senso de incapacidade, a insegurança. Não vai. E infelizmente eu preciso te dizer isso. E aí você fica 2 anos da tua vida infeliz, 2 anos da tua vida sem conseguir, de fato, se reerguer, conquistar novas coisas. Difícil isso, né? Vou fazer uma pergunta bem sincera para vocês. Até quando tu vai ficar alimentando esses cenários ruins? Até quando tu vai ficar dando ênfase a coisas que de fato não te ajudam, não facilitam o teu processo? Você precisa se restabelecer. Você precisa olhar para você. Caso contrário, difícil, tá? Então é isso, minhas leoas. A gente falou sobre como voltar a ser feliz depois do término. Espero que vocês tenham entendido que vocês são responsáveis por saírem desses cenários que vocês se colocam e principalmente trazer para a realidade, para o momento atual, o que eu preciso fazer. A Andressa me deu um monte de conselhos aqui, um monte de conteúdo. Aonde eu estou botando a minha energia? Onde eu estou botando o meu foco? Será que eu estou lá pensando no ex ainda ou será que eu estou olhando para o que eu estou vivendo agora e estou recrutando a minha habilidade de resolver os problemas que aparecem para assim conseguir retomar a minha vida? E você que está aqui no YouTube assistindo esse conteúdo, já ativa o sininho, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário aqui se você gostou desse conteúdo e dá aí a sua sugestão de qual outro conteúdo você quer estar aí assistindo aqui, tá bom? Um grande beijo e se inscreve no canal para não perder nenhum encontro de leoas.